Você já se pegou exausto, cansado, deitado na cama, horas passando e nada do sono vir? Hoje o tema do Além das Sessões é justamente para te ajudar a dormir melhor. Eu sou Andressa Carneiro, sou host aqui do Além das Sessões, o seu podcast onde quinzenalmente leva conteúdo de forma humana, empática e acessível e com base científica. Hoje o nosso convidado é o Anderson Pereira, ele que é psicólogo, neuropsicólogo do sono, especialista cognitivo comportamental, ele tem pós-graduação em psiquiatria e saúde mental, em fármacos, e aí atua na área do sono e traz para nós aqui, do Além das Sessões, informações, conhecimento e uma didática incrível. Eu estou muito feliz em receber o Anderson e com certeza você aí vai se beneficiar muito. Então eu já aproveito, já curta aqui esse podcast, esse episódio, comente, compartilhe aí com quem precisa se beneficiar desse conteúdo. Muito bem-vindo, Anderson. Olá, Andressa. Agradeço aí o convite, a cordialidade. Estou aqui à disposição. Sim, eu estou muito feliz por receber vocês aqui comigo, Sim. de compartilhar conteúdo sobre o sono, sobre insônia, sobre terapias cognitivas comportamentais e falar sobre a neuropsicologia do sono. Sim. Né? Mas antes da gente começar a aprofundar aí na neuropsicologia do sono, Anderson, que é a sua especialidade dentro da área da psicologia, da saúde mental, conta pra gente o que é insônia, de fato? Aquela ideia, né? A pergunta do milhão, né? O que é insônia, né? O que é? É muito falada e pouco compreendida. Sim. Então a insônia, ela é a grande interrogação da área da saúde. A gente se fala muito da ideia de saúde mental, da ideia de privilegiar e poder primar ali pela nossa saúde mental. E a gente não pode falar de saúde mental sem falar de saúde do sono. Então a insônia, ela é um sintoma de outras doenças e ela por si só também é uma doença por si mesma, com o seu CID próprio, que é o G47. Então tem o próprio CID da insônia, do transtorno de insônia. Sim. A gente tem a classificação internacional desse transtorno do sono, que já catalogou 6 grandes grupos que se desdobram em mais de 60 tipos, 70 tipos de insônia. Acho que já está chegando a 75, 80 nessa média dos diversos tipos de transtorno de sono que tem. Conclusão, insônia não é algo muito simples, não é essa coisa de que eu vou tomar um chá, vou tomar uma cápsula de melatonina e vai se resolver. Então, a insônia é caracterizada por uma perturbação do sono, que dura ali, tem uma frequência de entre 2 a 3 vezes por semana, que pode perdurar ali em torno de 2 a 3 meses. Então a gente já tem ali sintomas de uma insônia aguda. E o que é essa insônia aguda? É aquela insônia pontual, específica, tratável com certo manejo. Em não tratando, ela cronifica e o manejo clínico ele é mais complexo. Tem pessoas que eu pego casos de 10 anos, 5 anos sofrendo com insônia. Sim. Não sei como e a que pessoa... já trata até como normal, né? Como Natural da normal, vida. é assim mesmo, minha família toda é assim. Sim. Já tomo um remédio, nada resolve. Então, insônia é essa perturbação do sono, né? Com a frequência de 2 a 3 vezes por semana, que perdura por mais de 3 meses. Se apresenta sobre 3 modalidades. A inicial, que são pessoas que têm dificuldade de iniciar o sono. Aí a pessoa tem aquela dificuldade e depois inicia o sono. Então, a outra modalidade, que é chamada insônia, é de manutenção. A pessoa até inicia o sono, só que esse sono ela acorda abruptamente, não sabe por que acordou. Sim. E tem dificuldade de voltar ao sono, né? E tem a insônia chamada terminal, que a pessoa acorda no meio da noite e não dorme mais. Vê o dia clarear, como as pessoas me dizem, né? Vi o dia clarear, passei a noite em claro, que é a ideia da interrupção. Agora, isso assim, Andres, é para fins didáticos. Inicial, de manutenção e terminal. É como, eu sempre falo essa frase, é como aquela professora de geografia que a gente tinha, né? Diz assim, aqui tem a linha do meridiano. Sim. A gente diz, cadê a linha? Eu não estou vendo a linha, dizendo aqui é uma linha imaginária. É para fins didáticos. Assim, o paciente do livro não é o paciente da vida real. Então, assim, até um aviso aí para os estudantes de graduação, o paciente do livro não é o paciente da vida real. Não Quando mesmo. você chega ali, o paciente ele vem com insônia terminal, inicial, ele vem com comorbidade, ele vem com um pouco de ansiedade, ele vem com TAG, vem com bipolaridade, ele vem hipermedicado, Sim. automedicado. Então, ou seja, então, o chamado a escuta e o manejo clínico, você tem que ter ali uma perícia. Hoje mesmo à tarde eu estava conversando com uma paciente que eu falei, olha, basicamente o que a gente faz aqui é uma cirurgia sem bisturis. Né? A gente vai operar ali, ou seja, como esse cérebro perdeu essa função de dormir. Então, respondendo diretamente, devolvendo o insônia, essa perturbação do sono, que dura 2 a 3 vezes por semana, perdurando ali em torno de 2 a 3 meses, já está categorizada ali como insônia aguda.
Eu acho importante aí trazer essa forma de entender o que é insônia, porque por mais que muita gente saiba, tá, Anderson, o que é insônia? Pergunta, o que é insônia? Mas ainda assim surge dúvidas, Surge. porque por mais que a gente saiba que a questão ali da ausência do sono, do deitar, do estar rolando na cama, de olhar o Sim. relógio, mas isso acontece às vezes uma vez na semana, uma vez no Eu digo sempre, mês. uma perturbação leve do sono não é insônia. Sim, É normal você, de repente, atrasou de almoçar naquele dia, você não almoçou. Isso não significa que você não sentiu fome. Você não tem sim, um transtorno alimentar porque você não sentiu fome naquele dia, né? Você já tem o pico de fome, aí sim, tem até um jargão popular que as pessoas dizem, a fome morreu no corpo. Você já deve ter ouvido essa sim, expressão. sim. Você já deu ali o pico da fome, né? Tanto que tem dois hormônios, que é a leptina e grelina, que é saciedade e fome, que são regulados no sono. Uhum, Então deu o pico ali, a pessoa não se alimentou, voltou, né? sim. Retroagiu, a pessoa significa que ela está com transtorno alimentar. Mesma coisa com sono. Às vezes Uhum. por uma preocupação que a pessoa tem, chamada ansiedade antecipatória, ali teve uma perturbação do sono. Às vezes uma notícia boa, tá chegando Sim, minha uma viagem, uma expectativa. expectativa, então não é insônia. Então, para deixar Uhum. muito claro, para não ter uma visão também de querer botar patologia em tudo, né? Tudo seu insônia, porque hoje a gente vive em uma realidade, Anderson, onde as pessoas elas buscam, né, um Uhum. diagnóstico, uma patologia. Todo mundo quer se sentir pertencente Todo mundo quer um CID para chamar de seu, para né? dizer que seu não, insônia eu tenho insônia, né? Ah, transtorno alimentar eu também tenho, eu como muito, eu como demais. Então, muito cuidado, né? Quando a gente vai buscar esses CIDs, essas patologias. É claro que talvez em algum momento da vida você já viveu um processo de insônia, você possa estar vivendo nesse momento, e aí a importância de buscar um especialista, de buscar uma ajuda médica, de se conhecer, né? De se permitir se conhecer, de se observar hoje eu dormi tal hora, acordei tal hora. O que é que está acontecendo comigo? Eu estou Sim, preocupada, eu estou exatamente. ansiosa, tem algo acontecendo na minha rotina que pode estar interferindo. Então, tem muitos fatores Tem. e o sono ele é muito abrangente, né? Porque o sono também tem suas fases. Isso. Tem aquela ideia que eu brinquei agora, que é fazer uma paráfrase lá da música, né? Do Ney Hum, Matogrosso. Todo mundo quer um CID para chamar de seu, né? sim, sim. Então, assim, tem uma coisa que eu sou muito da precisão do vocábulo, da linguagem. Às vezes a pessoa Uhum, está apreensiva. Então, estou apreensivo, ou seja, estou na expectativa positiva de algo no futuro, ou de uma expectativa negativa do futuro, de um resultado insabido ou incerto. É apreensão. Estou sim. apreensivo. As pessoas chamam isso de ansiedade. Uhum, Ansiedade não é isso, é a pessoa tão apreensiva. Então a pessoa é proativa, ela se antecipa a ação, ela não é uma pessoa ansiosa. Eu sou muito ansioso, não, você é proativa. Então você é uhum. precipitada, você É se como se precipitou. buscasse realmente ali o CID, né? Virou um nome genérico, você é precipitado, você toma uma Sim. decisão sem se alicerçar ali das informações, isso é precipitação. E não, eu sou muito ansiosa. Então o termo Uhum, ansiedade, como o termo terapia, perdeu seu sentido original. sim. Por isso que quando fala de TCCI, que é o que a gente vai falar um pouco mais à frente, que é a Uhum, terapia cognitivo-comportamental específica para insônia, eu chamo de o tratamento, que é terapia no sentido de tratamento. E aí as sim. pessoas entendem que é algo da saúde, que se associou terapia como aquela ideia, né? Meu futebol é minha terapia, minha música é minha Uhum, terapia, e sim. aí fisioterapia, terapia do físico, quimioterapia, terapia química para fins oncológicos. Não se confunde, mas quando fala de psicoterapia, perdeu o seu sentido original e as Sentido. pessoas banalizam o valor que isso tem, né? Aquela Sim. ideia, a palavra salva, né? A palavra cura, a Uhum, palavra também mata, né? Então, seja como você estrutura a sua mente. Então, como é que você está avaliando aquilo? Enfim, aí essa dinâmica aí, a ansiedade cai nisso. Às vezes é a apreensão, uhum, às vezes é a precipitação, e sim. às vezes cai nessa ideia da ansiedade. Até mesmo hoje, né? Pensando até no próprio TDAH, no déficit de Sim, atenção. Então, eu esqueci algo, porque eu TDAH. TDAH. Todo mundo quer um CID para Então, chamar de seu. a gente está vivendo realmente, né, uma era, uma geração, um avanço aí tecnológico Sim, que nos possibilita, assim, entender muitas coisas, mas muito cuidado quando a gente se permite estar nesse lugar, sim. porque aí a gente pode catastrofizar, entrar nas Isso. distorções cognitivas, Sim. né, tirar conclusões precipitadas, O fazer tempo todo. leituras mentais, e essas distorções ela pode afetar a sua qualidade de vida, o seu bem-estar. Porque eu digo, se eu vou lá estar pensando numa ansiedade, talvez essa ansiedade ela faça com que eu tire realmente conclusões precipitadas sobre algo, eu catastrofize, eu comece a Sim, enxergar pelo viés negativo e isso me fazer de sim. fato eu ter insônia. Eu falo sempre, Andressa, assim, ó, com os pacientes, e todo mundo, eu digo, olha, pensamento é informação.
Então, se pensamento é informação, o nosso cérebro é o nosso órgão que processa informação. Então, Uhum. aquilo que você pensa, aquilo que vai interferir na forma como você sente, que vai Sim. ser base para o seu comportamento. Então, pensamento Uhum. é informação. Tanto que se a gente coloca os eletrodos, né? Você, como um esportista daí, você imagina que você está correndo, ó, os neurônios motores já começam a responder, mesmo você em inércia. Você em inércia já tem uma neuroresposta ao você se imaginar correndo. Uhum. Você pega os eletrodos e começa a movimentar. Tanto que grande parte dos atletas de alta performance fazem com ensaio mental, Sim. que você tem ali a ideia. Então, assim, o pensamento é informação. Então, aquilo que você está Uhum. pensando vai ter uma resposta, né? Uma psicorresposta, né? Na somatização, tanto negativa quanto positiva. Então, o pensamento ele não é neutro. Ah, que eu só pensei umas coisas aqui, né? Mas essas coisas aí ninguém tropeça na montanha, né? Você tropeça nas pequenas pedras. Então, Uhum. são um pensamento que chama outro pensamento. E eu Sim. costumo sempre dizer, né, a água só vai para onde tem mais água, né? A água vai Sim. até desaguar no mar. Então, um pensamento negativo, ele vai chamar um outro pensamento negativo, e quando pensa que não, Uhum. aquela questão toda, a pessoa Sim. se colocou em um viés todo, você está treinando sua parte cerebral para um olhar negativo sobre a realidade, ou aquilo Uhum. que se chama realidade, né? Sim, sim, eu costumo dizer que é um terreno fértil, né? Então, quanto mais a gente está ali colocando, plantando sementinhas, pensamentos distorcidos, irreais, fantasiosos, ele vai aumentando, né? Exatamente. Vai crescendo, e isso vai trazendo consequências em nossas vidas. Pensamento é fermento. Você botou, vai crescer. Exatamente. Aí vem todas as consequências que vai impactar na nossa qualidade de Sim, vida e no nosso bem-estar. Então, rever o nosso modo de pensar é extremamente importante também para o sim, tratamento da própria insônia. Me diga exatamente. uma coisa, Anderson, quais são os dados da população relacionados à insônia hoje? 65 a 70 milhões de brasileiros sofrem com insônia, dados oficiais. Como todo dado oficial ele carece de subnotificação, os dados são ainda maiores. Então, o que é que Sim. significa? Exatamente hoje aqui, 75 milhões de brasileiros não dormiram bem e outros nem Uhum. dormiram. E Sim. esses brasileiros estão dirigindo, e esses brasileiros estão atendendo pessoas, esses brasileiros estão operando, esses brasileiros estão Sim. advogando, ou seja, alguma coisa está fora da ordem, né? Então, assim, a gente percebe quando a gente vai falar de desentendimento, quando a gente vai perceber da ideia dos conflitos sociais que temos, a ideia Dos da intolerância, impactos. exatamente das precipitações, que é aquela ideia, são 65, 70 milhões de brasileiros onde a insônia ele é uma agressão cerebral que ele logo vai atingir, eu sempre digo, né, o nosso CPF, brincando, né, que não é o nosso CPF, é o córtex pré-frontal, né, o pré-frontal, a parte logo científica que você tem, que vai regular nossa, primeiro, controle inibitório, memória, regulação de Uhum. fala. Isso vai tornar incapacitante aquela ideia que a gente chama das funções executivas, né, de como a pessoa se movimenta no xadrez da vida. Então, trânsito. Aí quando a gente vai ver os 45 a 50 mil acidentes de trânsito que tem por ano, quando vai ver, dormi no volante, eu não vi. Então, ou seja, enfim, aí Uhum. dados oficiais, 65, 70 milhões. Então, a gente pode dizer claramente que vivemos de uma epidemia, né, entre aspas, assim, se apropriando uma licença poética do termo epidemia, de insônia. E grande parte desses pacientes vão para consultórios de saúde e saem com uma abordagem medicamentosa, onde grande parte da insônia, o padrão ouro, a primeira linha de tratamento para insônia não deve ser medicamentosa, é o consenso internacional. Sempre falo de Uhum. consenso, Andresa, para tirar daquele crivo de opinião. Então a gente não está falando de opinião, a gente está falando de consenso internacional. Então, consenso internacional já muito claro, a primeira linha de tratamento para insônia não deve ser medicamentosa, deve ser comportamental por meio da terapia cognitivo comportamental específica para insônia. Então, se é algo específico, como que eu, profissional da saúde, não estou prescrevendo isso e estou prescrevendo algo que está à revelia do consenso internacional? Então, eu estou tendo uma prática Uhum. negacionista. Sim. Se o consenso internacional, você chega lá, Harvard, medicina, Faculdade de Medicina de Harvard, CBTI eles chamam. Então, eu acho que, eu tenho uma impressão que a Faculdade de Medicina de Harvard deve entender de medicina, né? Sim. Eles devem entender alguma coisa. Então, assim, se tem essa recomendação, como que eu opero na minha prática clínica negando o consenso internacional da instituição que é referência? Você bota Uhum. nos buscadores aí da internet, você vai ver associações inteiras europeias sobre a saúde do sono, você Sim. vai ter clínicas inteiras especializadas. E aí, essa área, inclusive, é de desconhecimento, eu não falo nem da população, mas dos próprios profissionais de saúde. Uhum. Então, somado à nossa visão medicamentosa que a gente tem, somado a uma formação das faculdades alopatas, ou seja, prescrever, eu sempre faço uma crítica assim, me deu um sintoma que eu lhe dou 3 receitas.
e a gente vai resolver isso. Então, assim, tem esse viés. Sim. Tem o viés da população também que quer medicamento de qualquer forma, então até vai para um profissional de saúde que é mais Sim. consciente, não vê necessidade de prescrever nada e diz, não, eu fui para essa consulta e não gostei, não me passou Sim. nada. Então tem também um pouco do movimento da população de querer medicação de qualquer forma. Na família todo mundo tem um pai, um tio, um amigo, um irmão que tem uma caixa de medicamento que não está utilizando. Sim. E assim, menina, toma essa daqui. Ou que tem estratégias mirabolantes. Isso, então, ou seja, são 3 vetores. E tem o lobby da indústria farmacêutica pesadíssimo, onde não incentiva diversas outras pesquisas que se tem. Então, tudo que eu tenho, que eu pesquisei, foi por recurso próprio meu, digamos que assim, com dedicação, para trazer. E venho nos meios de comunicação, digamos que assim, falando a boa nova, né? Diz, olha, isso aqui já existe e tem um tratamento específico. Então, para mim, não faz sentido nenhum eu tenho uma chave de fenda que é específica para abrir aquele parafuso e eu estou querendo abrir na mão. Então, eu vou ferir minha mão e não vou abrir. Aí as pessoas dizem, eu já fiz de tudo. Quando eu vou escutar esse tudo, eu já tentei com a mão esquerda, com a mão direita, mas não usou a chave de fenda adequada. Então, a TCCI é essa chave de fenda para abrir esse parafuso chamado insônia. Olha aí, tá? Você aí tá passando por um processo de insônia, tá se identificando, tá começando a entender como funciona esse processo. Primeiro, vamos entender aí qual é o tratamento padrão hoje. A gente está falando de bases científicas, de estudos, de pessoas que realmente foram lá, pesquisaram, foram entender o funcionamento da insônia e os impactos na vida das pessoas e encontrar uma forma de tratar e de melhorar essa qualidade de vida. Porque quando a gente não dorme bem, a vida, ela não vai bem. O sono, ele é prioridade. Olha só, 70% da população. 65, 70 milhões de brasileiros. É muita gente, né? Então, se a gente continuar nesse ciclo, a tendência é que, de fato, a gente adoeça cada vez mais. Porque muito dos diagnósticos hoje de saúde mental está relacionado à falta do sono. Você tem uma noção, ó. Podemos falar de arquitetura do sono? Me autoriza? Sim, claro. O que acontece? Aí a gente fala sono como se fosse uma coisa só, né? Só que aquela ideia, né? Tudo tem os desdobramentos, né? Estamos aqui em vigília. Sim. Então a gente vai entrar em sono, dormiu. A gente fez a hipnagogia, que é a transição da vigília para o sono. O primeiro estágio de estado alterado de consciência. Chegou no N1. N1 é a primeira fase do sono. É aquele sono superficial. Você, como nadador, vai entender. Eu baixei um pouco na piscina, mas a tal ponto que ainda estou escutando o barulho de fora da piscina. É o N1, o nível mais superficial de sono. A pessoa já está ali, mas qualquer coisa acorda. Passou-se um tempo, foi para o N2, a parte mais profunda do sono. Um pouco mais profunda do sono. Você baixou um pouco mais na piscina. Passou um pouco mais de um tempo. N3, que é a fase, esse sim é o chamado sono sol. Se fala muito do sono REM, né? Só que tem um sono sol. Sim. Só que não é o sol em relação à lua, né? E aí o sol é o anônimo, ninguém viu e falou sono sol. É o sono de ondas longas, o sono de ondas lentas, é o sono mais profundo e restaurador. O sol. Aí depois do sono, o sol vem um sono REM, onde as pessoas sonham. REM porque é Rapid Eye Movement, né? Movimento rápido dos olhos. Sim. Todo esse ciclagem dura 90 minutos. Em média, 90 minutos. Aí as pessoas me perguntam, Anderson, e depois desses 90 minutos faz o quê? Começa tudo de novo. N1, N2, N3, sol. N1, N2, N3, sol. Passando ali 5, 6 ciclos nessa média aí por noite. As pessoas que não dormem bem, elas estão ali ciclando entre N1, N2, N1. N1, N2, acorda. Vigília, N1, N2, vigília. Ela não vai pro 3, ela fica ali, é um carro que está a primeira, segunda marcha, nunca desenvolve velocidade. Sim. Então, N1, N2, vigília. N1, N2, N1, N2. A pessoa diz, puxa, passei a noite toda dormindo, só que eu acordei cansado, parece que não dormi, porque de fato não atingiu a parte mais profunda. E aí, fazendo um gancho, como você estava falando da questão dos transtornos psíquicos, de uma forma geral, né? No sono N3, onde é ativado o nosso sistema linfático. No nosso corpo, como um todo, tem o nosso sistema linfático, que se tira as toxinas, tanto tem drenagem linfática, diversos procedimentos dessa linha, né? Sim. O nosso cérebro é tão sofisticado, tão refinado, que ele tem o próprio sistema dele, chamado sistema linfático. E esse sistema linfático, ele é atingido, né, ele é proeminente na fase N3. Ele vai, literalmente, fazer uma lavagem na parte cerebral, retirar as toxinas. Uma dessas toxinas é uma proteína chamada beta-amiloide, que é conhecida cientificamente como a proteína do Alzheimer. Então, as pessoas que não atingem os sonos profundos do sono estão se colocando em grupo de risco de desenvolver um Alzheimer, principalmente se tiver uma predisposição genética. Porque ela tem uma predisposição genética, um fator precipitante. Já tá aquela história, né? O combustível só falta faísca. Sim.
e um comportamento perpetuante que o mantenha. E qual o comportamento está mantendo? Não atingiu o N3. Sim. Então, digamos que aí ao longo de 365 dias no ano, ela passou 365 dias acumulando beta-amiloide. De repente, eu estou esquecendo de uma coisa, eu estou esquecendo, ou seja, eu vou tomar um suplemento para melhorar a memória. Nada é por acaso. Então, tá ali. Então, enredo da história, né? A gente tem falando de algo muito claro. Inclusive, tem aí a estatística gravíssima da ampliação enorme do Alzheimer. Então, é uma coisa que não se fala do Alzheimer decorrente da insônia pelo acúmulo de beta-amiloide. Eu não vejo ninguém falando disso. Sim, sim. Então, você tem uma predisposição genética que não é suficiente para a pessoa desenvolver nenhuma patologia. Mas se ela tem um ambiente que é epigenética, né, que vai propiciar, ela mantém aquilo, então a pessoa já tem uma predisposição vamos trazer uma outra situação aqui da obesidade. Só que ela tem hábitos alimentares saudáveis. Esse gene não vai ser ativado. Agora, só uma predisposição genética à obesidade, péssimos hábitos alimentares e a manutenção desses hábitos, ela botou terreno fértil ali para aquele gene da obesidade se desenvolver nela. Sim. Alzheimer. A gente pode falar da ideia de regeneração de tecidos, produção de hormônio GH, que é crescimento. Aí quando eu falo crescimento não é só crescer, altura é regeneração de tecidos, tudo na parte do sono. Na nossa parte de veias e artérias, Andresa, tem uma parte interna bem fininha de músculo chamado endotélio. Ela protege a parte de dentro dos vasos. E essa reconstrução se dá no nível N3. Então as pessoas que não atingem o nível N3 do sono estão fragilizando seus vasos, vias, artérias, se colocando em grupo de risco de AVC, o acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame. Sim. Então a gente vai entender de uma hora para outra, entre aspas, popularmente as pessoas dizem, né? Falando, então teve um derrame, teve uma trombose, você já estava bem aqui, ou seja, porque você vem ali fragilizando o seu sistema cardiovascular ao longo de anos, né? A parte toda, assistente do coração. Sim. Enfim, então, resumindo e devolvendo, são diversas patologias, poderia ficar aqui horas e horas e horas. Muita coisa. Demonstrando que, então, eu resumi isso em uma frase, né? Aquela ideia, resuma a transformação em uma frase, né? Não existe saúde sem saúde do sono. Perfeito, perfeito. E como é importante a gente falar da saúde do sono e lembrar que os hábitos, eles são extremamente importantes para esse processo acontecer. Então, se você não cuida aí do seu sono, se você não tá aí priorizando o seu sono, tá querendo dar conta de mil coisas, hoje a realidade, né? Hoje eu estava até mais cedo com um paciente e ele trouxe a questão do sono, que ele acha o sono uma perda de tempo na vida dele, justamente porque, de fato, é um tempo que você precisa dedicar, é um tempo que você precisa investir e que naquele momento a gente quer estar fazendo um monte de coisa e a gente tem que relaxar, a gente tem que aprender a gostar desse processo natural que é dormir. Os sábios já diziam que não é sábio resolver todos os problemas num dia só. Sim. Até para você ter um ânimo, um motivo, um reason why, os americanos chamam de reason why, uma motivação para o próximo dia, né? Não resolver todos os problemas no mesmo dia, deixar um pouco para o outro dia. E para aqueles que dizem que dormir é uma coisa de tempo, eu acho que ninguém mais se preocupa com tempo, com velocidade do que os pilotos de Fórmula 1, né? Sim. Mas até eles mesmos vão fazer o pit stop, né? Quantas vezes ele está lá no primeiro lugar, diz, não, eu tenho que parar, porque se eu não parar agora para trocar o pneu, recalibrar, botar o combustível, eu vou perder essa corrida. Então, eu acho que os pilotos de Fórmula 1 entendem de velocidade, né? Sim. E mesmo assim eles param. Mudou o tempo, está uma possibilidade de 70% de chuva de umidade, eles vão trocar o pneu de seco para o pneu de chuva. Sim. Então significa que quem entende de velocidade também faz pausa. Na música não existe música sem pausa. Então é arte, né? Mas a vida é uma luta. Eu digo, então vamos falar de luta. Se a gente pega os lutadores da de MMA, os lutadores todos, luta 3 minutinhos, para 1 minutinho. Luta 3 minutinhos, então, ou seja, a luta poderia ser direta, né? Com mensagens assim, quando quem vencer aí, mas, ou seja, a gente está falando de duas categorias, quem entende de tempo, de pressa, e quem entende de luta. Então, luta um pouco, pausa um pouco. Até nas guerras mesmo, as guerras literais, exército, o soldado está ali, tem o fronte de batalha, tem aquele fronte que se recolhe, 90 dias depois ele é retirado para a base, ou seja, vai trocando os soldados. Então, tudo isso eu coloco como assim, se você quer falar de guerra, de luta, de velocidade, vamos logo em quem entende disso. Então, na verdade, é uma falta de conhecimento, de não entender, né? Eu fui na filosofia, fui no esporte, no militarismo, para demonstrar que não adianta se você quer dormir é um luxo, no sentido de que é um ato de nobreza. Então, quando a gente entender que dormir é um ato de nobreza, de que você pode ter milhões na conta, né? Mas assim, existe aquilo que o dinheiro não compra, né? E aí você está você desregulou a parte cerebral.
Então, existe uma estrutura no nosso cérebro, que é o núcleo supraquiasmático, que é o nosso marca-passo sono natural, onde não se regula por medicamento. E a pessoa diz, poxa, eu estou aqui com milhões na conta e cadê meu sono? E, de repente, do alto da cobertura dele, ele pode olhar para a rua, ver o mendigo que está na rua, mas está dormindo. Quem é o mendigo? Entende isso? Então, ou seja, a gente poder entender, ou seja, perder tempo, como assim? Quando o avião está no ar, ele pausa, né? Ele vai no pátio e aí vai toda uma equipe para revisar aquele avião inteiro, ver se tem algum parafuso que folgar, vai soldar, porque a turbulência vai desgastando, né? O atrito do avião. Então, para ele fazer uma outra viagem, ele vai ter que passar por uma revisão. É justamente para poder voar bem que aquela pausa tem que ser feita. Então, Sim. exemplo aqui, já dei 5 exemplos Já suficientes. deu vários e com certeza Então, muita gente que está nos assistindo, Anderson, vai sabe estar de onde vem isso? Sabe de onde vem isso? Isso está muito associado à coerção. Aí eu vou pegar meu lado mais Foucaultiano. A coerção do capital. Ou seja, o sono está associado a ficar parado. É cientificamente chamado atonia muscular. Você está parado. Só que a pessoa não entende que estar parado é alta produtividade. Nosso cérebro não desliga. Ele entra em alta atividade no sono e ele apenas muda a ciclagem. O capitalismo, nosso capital, está associado a movimento, a produzir. Então, quando ver no sono que fisicamente a pessoa está parada, o sono está associado à inércia. Inércia igual em produtividade, logo o comportamento, que o sono é um comportamento, está associado como uma improdutividade. Sim. Não sabendo ele que aquela ideia, né? Você está recuperando justamente todos os tecidos, porque estar acordado ele é catabólico. Ele degrada tecido, ele destrói tecido, ele cansa cartilagem, ele cansa. Dormir é anabólico, produz tecido, fortalece. Então, revigora veias, artérias, vias. Então, ou seja, é um superpoder. Não, então, quem não dorme, não tem aquela história da kriptonita lá do super-homem? Botar a kriptonita e ficar fraco, né? Sim. Então, a insônia é essa kriptonita que deixa as pessoas fracas. Então, não entender, conferir, né, o sono, o status que ele merece como um fator de vigor cognitivo, memória, atenção, ter raciocínio rápido. Não é estar acordado com presença, raciocínio, vigor, vivacidade, atenção, pensamento afiado, premissa, conclusão, entendeu? Aí aquela ideia, onde é que você vai conseguir, entre aspas, esse superpoder com sono? Então, se você não está ali, aquela ideia, né, a revisão dos 50 mil quilômetros, né? Aí você vai para a estrada, o carro quebra no meio da estrada, é muito apressado, tá? Aquela ideia, você está rápido demais em caminho do abismo, então muito cuidado com você está muito rápido. Aí tinha assim, não siga, precipício, aí o pessoal apressado leu, prossiga, benefício, aí caiu. Pois bem, então vamos pausar um pouco e pensar. Devagar, né? Também é pressa, Andresa. E sim, e entender que dentro dessa pausa a gente pode crescer, evoluir e melhorar a nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar. Última reflexão, coração quando para, coisa boa não acontece com a gente, né? O que ele faz? Ele contrai, ele relaxa. Ele contrai, ele relaxa. Sístole e diástole, né? Sim. Então a gente tem que realmente aprender a pausar e olhar esse momento com mais significância, né? Entendendo que as pausas, os breaks, os momentos ali de inércia são extremamente importantes para a nossa regulação emocional, do sono, da vida, até porque as pausas elas são necessárias para que a gente cresça, a gente evolua, a gente desenvolva. Então não é uma perda de tempo, né? É um ganho de tempo. É um ganho, olha aí. Eu vejo muito, Anderson, as pessoas chegarem para mim e falar, Andressa, eu invejo como você dorme bem. Tá? Então eu tenho muitas pessoas que chegam até mim e falam sobre essa questão do sono, porque sono para mim é prioridade. Eu tenho um tremor essencial, que é uma condição aí do sistema nervoso central, que traz ali o tremor nas mãos. Sim. E desde que eu tenho tremor, já há muitos anos, eu já percebo essa minha relação com o sono, que quando eu durmo bem, eu tremo menos, eu tenho mais qualidade de vida, eu melhoro os hábitos, as constâncias, a prática do esporte, de tudo. É fator regulador do sistema nervoso central. Sim. Que controla a coordenação motora fina. Sim. Então o sono para mim é prioridade. E isso eu fui aprendendo também, porque a gente vai perdendo, quando a gente é jovem, né? A gente quer dormir tarde, a gente quer fazer mil coisas. Os nossos amigos induzem com que a gente durma tarde também. Ah, Andressa, então quer dizer que todos os dias você dorme bonitinho? Não, gente, né? A gente é humano. Vai ter dias e dias. Vai ter dias que a gente vai estar mais tenso, mais preocupado, que o sono ele foge um pouquinho. Mas a partir de um processo de reestruturação ali cognitiva, de entender o processo, a gente vai se gerenciando, se autorregulando. Então não é querer dizer que nós somos aqui
né, Anderson? Os detentores das melhores noites de sono. Não, a gente é humano, mas a gente entende o processo e consegue ali se regular, se gerenciar e entender a importância que o sono tem para a nossa qualidade de vida. Então, o sono ele não é uma perda de tempo. Você falou algo me ocorreu, a mesma luta, digamos assim, né, que o pessoal de nutrição comenta. Assim, gente, Sim. tem que mastigar. A Uhum. digestão começa na boca, então, ou seja, não come apressado, aquela ideia, você Sim. tem que ter qual é o momento do alimento, o momento que você está nutrindo o seu corpo físico Uhum. ali. Então, você está mastigando rápido, comendo rápido, vai diminuir a absorção daqueles nutrientes. Comer muito não é comer bem. Então, são máximas que tem da nutrição, né? Comer muito Uhum. não é comer bem, comer com Sim. qualidade, mastigue e tal, se hidrate. Então, ou seja, meio que aquela ideia de que o óbvio precisa ser dito, de que um triângulo tem 3 lados, né? Então, assim, ou seja, não é perda de tempo. Aí você tava falando de que tem dias que a gente se sente, eu lembrei daquela música de Chico Buarque, tem dias que a gente se sente como quem partiu, lembra? Ou Uhum. morreu. Então, você tem dias, né? Só que uma coisa é o acontecimento externo, aquilo que, digamos, que está fora do nosso locus de controle, e outra coisa é o nosso jogo interno, né? Que tá falando o inner game, ou seja, aquilo que está no meu locus de controle. O que é que está no meu locus de controle? O que é que eu vou fazer com isso, né? Ou seja, quando eu não reconheço o valor das coisas, eu não consigo entender e por que eu não faço? Porque eu não entendo. Então, se você compreende, não o que você vai fazer, mas você já tem ali um pré-requisito de modelar a sua ação. Eu entendi que tem um N3. Ah, então é por isso que eu estou dormindo muitas horas, mas horas de má qualidade. Então, Uhum. eu estou com esse carro aqui só na primeira marcha, é por isso que eu já estou há 1 hora na estrada e minha quilometragem não deu para chegar. Ah, então não é cápsula de melatonina, porque melatonina é neurohormônio, não é chá. Ou seja, você começa Uhum. a desenvolver curiosidade sobre si Sim. e não exercitar um desprezo sobre si e querer subterfúgios da pílula mágica. Pílula mágica Sim. só existe nos desenhos, e mesmo assim no desenho dá um problema danado essa pílula mágica, né? Nem poção mágica, que também poção mágica lá tem um negócio da bruxa lá dos desenhos, também dá problema. Ou Uhum. seja, é encarar a realidade das coisas que não existe saúde sem saúde do sono. Então, ou seja, quando a gente entende ali que por que eu não estou dormindo, que é a condição primeira, você pega um bebezinho, a primeira coisa que ele faz é só comer e dormir, né? E o tempo todo ali, ciclos de sono de 14 horas, 16 horas. Ou seja, o que foi que aconteceu naquela época pra cá? Ou seja, como que a vida foi me sacudindo, me mexendo tanto, que esse cérebro, eu agredi tanto ele, que ele perdeu a capacidade primeira dele, né? Primeva, de dormir, de mudar a ciclagem, como ele foi desregulando, como eu cheguei como eu me permiti chegar nisso aqui. Então, por isso que eu Sim. digo, dormir é um ato de nobreza. Sim. Então é importante também ter um certo refino para Uhum. entender aquela dinâmica quando se Sim. fala, porque você cronifica casos, eu já peguei vários casos aí, a pessoa pega, começa a entrar com medicação e começa a atingir a dose de toxicidade e começa a desenvolver o quê? A esteatose hepática por excesso de medicamentos. Porque Uhum. aquela dose já não alcança mais, a pessoa por conta própria começa a aumentar a dose, a Sim. revelia do psiquiatra, ela começa a Sim. tomar até E- atingir a dose de toxicidade, começa a desenvolver casos que Uhum. eu peguei recentemente, aí a pessoa com esteatose hepática de excesso de medicamento. Sim, sim. E eu estava vendo alguns estudos falando E justamente do SDEM, né? Dos medicamentos isso. que é utilizado aí Então, ou e os seja, se ela prejuízos. entrasse na neuropsicologia do sono, poxa, aí já existe um Uhum. consenso internacional, já existe Sim. tudo isso, eu nunca ouvi dizer, não, mas agora você está ouvindo dizer, além das sessões, já lhe deu a boa nova, se a partir desse momento não colocar isso em prática, a gente já fez nossa Uhum. parte, né? A gente já Sim. fez o escoteiro, né? Fez a boa ação do dia, né? Sim, sim. E muito do processo do tratamento é uma psicoeducação, né, Sim. Anderson? Explica pra gente como funciona a TCCI, que é um padrão ouro aí no tratamento da Isso. insônia. Aí, muito boa, excelente pergunta. A primeira coisa para trazer muito claro é o seguinte: higiene do sono não é TCCI. Então, geralmente as pessoas dizem assim, eu já fiz de tudo. Aí, esse tudo Uhum. dele, eu não uso celular, eu apaguei a luz, eu pensei positivo. Não, isso é higiene do sono, que é pré-requisito básico, mas o tratamento comportamental para a insônia TCCI não se resume a isso. Então, um protocolo completo de como que a gente vai, e aí com a neuropsicologia, como a gente vai reajustar, reabilitar esse cérebro. Eu já mapeei, na minha prática clínica, mais de 60 condutas autolesivas. O que é uma conduta autolesiva? É uma série de comportamentos que a pessoa adota, Andresa. Ela tem um problema, então ela tem um suposto saber porque aquele problema acontece, ela vai buscar uma solução. Como ela não tem um domínio do fato, aquele saber é um suposto saber, é um saber que é superficial. Então, ela, na tentativa de resolver o problema, ela agrava o problema. Então, eu vou eliminando as 60 condutas autolesivas. Entre elas está
Aquela ideia é melatonina, Uhum. o clássico melatonina. Melatonina é um neurohormônio, não trata insônia, só pode ser prescrito para 2 casos específicos, que é transtorno do sono REM e jet lag social, que é quando a pessoa viaja para outros países, atravessou ali 5, 6 horas do horário, o organismo está um pouco confuso, não sabe se toma café ou se almoça, então a Uhum. melatonina vai regular o jet lag social. E transtorno do sono REM, que é um transtorno neurológico muito específico. Tirou isso, não tem nenhuma base científica para nenhum profissional de saúde prescrever melatonina. Mesmo, mas na idade, quando está idoso, diminui o fluxo de melatonina. A própria mulher, na menopausa, diminui o fluxo de melatonina. Mas a gente vai produzir essa melatonina de forma natural, porque a nossa glândula pineal vai produzir a melatonina, né? A hipófise. Então, assim, não tem essa prescrição. Então, não vai sair tomando melatonina. Aqui no Brasil foi validada como suplemento alimentar. Aí eu digo, não é Uhum. nem suplemento nem alimentar, é um neurohormônio. Toda vez que você toma um hormônio que seu corpo não precisa, você está inibindo a produção endógena, porque você está tomando exogenamente, né, de fora. Sim. Então, ou seja, você está fazendo uma reposição hormonal. Então, quem toma cápsula de melatonina está fazendo uma reposição hormonal, não é suplemento Uhum. alimentar. Então, é a conduta autolesiva. A segunda conduta autolesiva, das mais diversas. Então, não converse no seu problema de sono com estranhos, com leigos, porque só vai fazer aquela história, né? Quando um cego guia outro cego, os dois caem no Uhum. abismo, né? Sim. Então, vou listar mais de 60 condutas autolesivas, desde regulação de horário de alimentação. Existe uma área na nutrição chamada crononutrição, que é aquilo que eu como, horário que eu como, interfere na forma como eu me sinto. E aí todo mundo sabe que depois do almoço dá aquela Uhum. chamada, popularmente chamada moleza, né? Tem Sim. um termo científico para isso. O porquê disso, porque aquilo que eu como, na quantidade que eu como e o horário que eu como interfere na minha pronta resposta de pico glicêmico, de produção de cortisol. No nosso Uhum. intestino aí tem o sistema nervoso entérico, que é um sistema nervoso próprio. Sim. Então, o sistema nervoso entérico intestinal tem todo o vínculo com o ciclo circadiano, que é o que regula dia e noite. Só que a gente fala de ciclo circadiano, a gente vai falar também de infradiano, a gente vai falar de ultradiano. Então, com sono é um processo, não é um chá de Uhum. camomila, embora os chás sejam maravilhosos, mas não é Sim. para tratar insônia. Excepcional. Então, como é que funciona aí, respondendo e devolvendo? A gente vai fazer como eu conduzo, né? Eu peguei todo o protocolo da TCI e transcendi ele. E aí fui Hum. na neuropsicologia do sono e mesclei com essa reabilitação. Primeiro passo, eu vou fazer um inventário de todas as condutas autolesivas e a gente vai eliminando. Qual a premissa disso? O primeiro passo para sair do buraco é parar de cavar. Perfeito. Então a gente vai eliminando todas as condutas autolesivas. Então vou apresentando as condutas autolesivas e mostrando por que esse era o jeito certo, o jeito errado de fazer as coisas, Uhum. porque aquilo é impactante, aquilo é um fator que mantém. Fazendo um parêntese aí, aquela famosa nota de rodapé que a gente faz, né? A insônia ela tem 3 P's, né? O modelo dela. Ela tem uma predisposição genética, então tem genes específicos da insônia, genes específicos, ou seja, ela tem uma predisposição genética. Ela tem um fator precipitante, ou seja, tem um fator externo que precipita ela. Então, fatores sociais, fatores econômicos. Então, eu tive um desemprego e minha fonte de renda diminuiu, eu fico muito preocupado com como vou me manter. Então, assim, eu tenho uma predisposição genética, que não é suficiente para desenvolver patologia, mas tem um fator que precipitou. Eu mudei de estado, fui Uhum. para os Estados Unidos, fui para a Espanha, aí o fato de Sim. ficar falando um idioma que não era meu idioma pátrio me deu um estresse cognitivo que eu não sabia que ia me gerar um mal-estar, e eu fiquei em hiperalerta. Ou seja, Uhum. várias situações, sendo a minha condição de imigrante, eu agora sou pai, eu sou mãe, meu Sim. neném agora está com risco, então agora meu pai e minha mãe está com problema de saúde, eu estou tendo que ajudar financeiramente. Diversas questões que está para além do locus de controle da pessoa. Então, né, Sim. tinha uma predisposição genética, é o primeiro P. O segundo P, que é fator que precipita, isso gera insônia. Mas o que é que mantém a insônia é um terceiro P, que são chamados comportamentos perpetuantes. Então, com a gente, né, na psicologia é comportamento, a gente vai tirar os comportamentos que perpetua. Então, quando a gente tira o que perpetua, desestrutura, ou seja, não tem mais como ela manter. Uhum. E entre os comportamentos perpetuantes está essas 60 condutas autolesivas. Então, eu vou retirando. Bom, primeira camada. Segunda camada, a gente vai regular a exposição a sol, a Sim. gente vai regular a hidratação, a gente vai regular uma série de coisas que se tem. Então, assim, é um acompanhamento que eu faço ali, 3, Uhum. 4, 5 meses ali, regulando. Tem Sim. material que é gravado também na plataforma onde a pessoa acessa e tem as Sim. sessões presenciais ou teleconsultas onde eu vou passo a passo ali fazendo um ajuste fino. Então a gente vai Sim. De reabilitando comportamentos. isso, reabilitando esse cérebro a reconhecer pistas ambientais Uhum. de que dia e de que horário é. Porque a gente tem o Perfeito. nosso sistema SARA, né, que é o sistema ativador reticular ascendente, que ele está o Uhum. tempo todo pesquisando pistas ambientais para perceber possíveis ameaças e tentar regular tempo e espaço. Então eu Uhum. preciso entender que existe o relógio biológico e o relógio social. Então, 3 da tarde,
socialmente, meu relógio biológico tem que reconhecer 3 da tarde. Uhum. 2 da manhã, eu tenho que reconhecer meu relógio biológico 2 da manhã. E por esse desajuste todo, concluindo, devolvendo, os relógios estão desajustados. O relógio biológico e o relógio social estão assíncronos. Então a gente vai ajustando, sincronizando um com o outro. E por isso que a pessoa diz, pô, deu 3 da manhã, não deu sono, porque no seu relógio biológico ainda é 2 da manhã, 2 da tarde. Então a gente vai ali ajustando e vai. Ou seja, aí retomando aquela primeira frase que eu disse, né? É uma cirurgia sem bisturis. Perfeito. E que aula, hein? Uma aula dessa. Eu sei que muita gente vai transformar aí a sua vida com sono a partir desse aprendizado. E eu queria só entrar em alguns mitos, Fique à vontade. para a gente pensar, né? Medicamento não resolve, a gente já viu aí que medicamento... Deixa eu fazer um parêntese. Sim. Existem transtornos psiquiátricos que geram insônia. Sim. Então, assim, é importante a pessoa ter o uso da medicação para conter aquele sintoma, até para ela poder ter uma prontação para fazer. Então, digamos, um quadro de uma depressão severa, né? Grave. Ela tem que ter uma contenção química para a pessoa poder ter disposição para sair da cama, para poder até ir fazer psicoterapia, ir fazer bicicleta, ir fazer natação e entender. Então, ou seja, tem casos de transtornos psiquiátricos, um TAG, um transtorno de ansiedade generalizada. Então, assim, tem transtornos psiquiátricos que geram insônia. Então, a medicação ela entra quando ela tem um psicodiagnóstico que justifica a prescrição. E existem transtornos alimentares que geram insônia. Então, às vezes, a pessoa tem deficiência de vitamina B12, de cromo, de selênio, que vão gerar insônia, indisposição. Sim. Então, ela precisa ter o nutricionista do sono. Sim. Tem deficiências hormonais que vão gerar insônia, né? T3, T4, a parte toda que se tem. Então, o endócrino. Aí, o que eu sempre digo? Se ela consertar todas essas partes que se tem, mas ainda assim não deu olhar no comportamento, vai repetir todas as condutas autolesivas que a levaram a manter a insônia. Então vai botar todo o tratamento a perder. E eu faço comparação com o pessoal de obesidade, né? Faz a cirurgia, redução de estômago, ou seja, mas não mudou os comportamentos, a relação que o sujeito tem com o alimento. 2 anos depois você encontra a pessoa está do mesmo modelo, perdeu, jogou a cirurgia fora, né? Então, concluindo, só que grande parte da insônia que tem, ela é funcional, ela não é de fundo medicamentoso. Por isso que o medicamento não funciona. Só para fazer um alerta, porque tem a comorbidade, né? Sim. A pessoa tem, digamos, um transtorno bipolar. Então, da fase maníaca, a fase depressiva, ela tem que ser contida ali quimicamente até para ela poder entender as variações. Sim. Ou seja, cada situação... Mas grande parte das insônias não são não seria objeto de medicamento. Por isso que a primeira linha é comportamental. É o consenso internacional. Sim, sim. Aí, na abordagem que é na triagem, eu vou ver, tem algum sítio, tem alguma geralmente os medicamentos são passados sem fazer nenhum psicodiagnóstico. Sim. É no escuro. Ou seja, é preciso de uma avaliação clínica. Realmente, crítica no assunto e no tema abordado. Um outro mito. Celular, ele é sempre o vilão? O que a gente diz aqui? Ó? O que nos trouxe até aqui é o que está valendo. Aí o que eu estou dizendo? Ou seja, o que foi que conferiu à humanidade ela sobreviver milhões e milhões de anos? Não tinha celular, né? Sim. Então o que a gente tem? Se a gente apagar todas as luzes aqui e a gente entrar aqui com o celular, a gente vai ver tudo, né? Sim. O celular clareia essa sala inteira. Então, não é isso? Para a gente ter uma noção do quanto de potência em fótons aquela tela emite. Agora, imagine aquilo ali concentrado na nossa retina. E a nossa retina é ultrassensível, hipersensível à luz. Quando tem luz, o nosso cérebro vai responder. Sim. É sol. E se tem sol é dia, se tem dia não dorme. Então, ou seja, estar com a tela de LED apontada para os olhos, ela é uma agressão à sua parte cerebral. Porque se tem luz, ela vai inibir a produção natural da nossa famosa melatonina endógena. Então você pega ali o gráfico, ela reduz ali de 50%, 60% da produção, ela cai na hora. É como se você começar a sentir o cheiro de uma fritura. Não que você não goste, mas saliva, né? Sim. Então, ou seja, existe uma resposta fisiológica da produção salivar com o cheiro de uma fritura qualquer. Então, ou seja, com a exposição luminosa, né, fóton, existe a inibição da melatonina natural. Então, algo externo pode inibir algo de ser secretado ou produzir algo secretado.
Sim. como a temperatura produz o suor. Ou seja, vamos rever aí. Mas quanto mais fala, mais é que as pessoas usam, né? Mas o problema todo é a faz teimosia, parte, né? né, do O problema é a processo. teimosia, não tem um negócio da teimosia que botou tudo a perder? Sim, Não sim. faça isso, é que eu vou fazer. Então, e outra coisa, assim, o celular, você está vendo ali conteúdo, ele está ativando o córtex pré-frontal, você está vendo conteúdo, você está ouvindo, então você está ativando o neurônio da audição, você está imaginando. Uhum. Aí se for uma coisa interessante, você dá risada, você já mexeu com imaginário, se for uma coisa triste, você já fica chateado, ou seja, você está estimulando um órgão que você quer que entre em repouso, que tenha um estado alterado de consciência, só que aquele estímulo está o mantendo a atenção concentrada, a atenção sustentada da vigília. Sim. A atenção concentrada e sustentada são estados de vigília. Sim, e que de fato vai Quando a gente vai fazer a avaliação, né, dos AC, então assim, aquela ideia. Você está com uma dor de dente, aí você vai comer um doce? Então, né? Se você aí conhece mais alguns mitos sobre o sono, né? Sobre a higiene do sono, sobre terapias cognitivas relacionadas à insônia, escreve aqui pra gente, comenta aqui. Com certeza a gente vai ler depois, né, Anderson, e vai compartilhar aí nas nossas redes sociais. Eu tenho um recado aqui importante para vocês. A gente tem um parceiro aqui no Stock, Além das Sessões, que é o Stock Prime, que é um vestuário feminino, uma loja de vestuário feminino que dá aí estilo, elegância e conforto para você. Você que está aí buscando uma loja que te traga a beleza, a autenticidade, presença, entre em contato com a Stock Prime. Você tem cupom de desconto Stock 10. Eu vou deixar aqui na descrição o contato da nossa parceira do Além das Sessões. O nosso episódio ele está chegando ao fim. Muita coisa que a gente conversou aqui hoje. Já acabou? Rapaz, disse que era 3 horas, que era... Eu acho que a gente vai ter que fazer uma edição. ultramaratona Faz do uma Além das trilogia, Sessões, uma trilogia. para trazer mais assuntos relacionados Sim, ao com sono. certeza. Eu vejo o sono realmente como algo que está devastando a nossa qualidade de vida, a nossa saúde mental. E aquela coisa, né? Talvez aí o problema não seja a noite, seja o que você está fazendo antes dela. Então, vamos melhorar os hábitos. Me diga uma coisa, Anderson, se você puder aí deixar um recado para quem está nos ouvindo e que está passando por um processo de insônia, de dificuldades no dormir, o que é que você pode dizer aí para essas pessoas? Confira o sono ao status que ele merece. Dormir é um ato de nobreza. Né? Aquela ideia, eu falo assim, dorme-se mal porque não vive-se bem. Nunca foi sobre dormir, foi sobre se viver. Então vale a reflexão, né? Assim, o lugar que a gente se coloca, né? A gente prioriza tantas coisas. Quebra o celular, eu não vejo ninguém, ficam 3, 6 meses sem celular. No dia seguinte aparece um novo. Sim. E o sono, amanhã eu vejo, depois eu vejo. Só que amanhã pode ser tarde demais, né? Um abraço, sucesso. Diga pra gente qual é a sua rede social, No Instagram, andersonpereira.neuro. andersonpereira.neuro. É o início de tudo. Lá você vai ter conteúdo, vai ter contato direto, WhatsApp. É praticamente uma emissora de televisão que tem o WhatsApp meu. Tem de tudo ali. Tem todo o conteúdo. Você pode se beneficiar enormemente. Eu vou deixar aqui na descrição também o link da sua rede social. Então, a gente encerra aqui o Além das Sessões, mas eu gostaria de dizer que dormir não é um luxo, não é perda de tempo, é um pilar para a sua saúde mental. Então, cuide-se e a gente se encontra aqui quinzenalmente no Além das Sessões. Muito obrigada, Anderson, mais uma vez. Até lá. Até a próxima.